Olá pessoal, tudo bem? Recebi esses dias um vídeo de uma mãe muito agradecida por todo o tratamento que ela vem recebendo com o filhinho dela de assimetria craniana e torcicolo congênito. Eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, porque o vídeo dela é praticamente 99% das histórias de outras mães. E talvez o vídeo dela aqui no YouTube facilite a busca pelo tratamento na idade e no tempo correto, com profissionais sérios e comprometidos. Boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? Tô falando meio baixinho porque o Benício tá dormindo. Eu não quero acordar ele para eu poder conversar com vocês. Hoje eu tô aparecendo aqui. Na verdade, não é para falar nada a respeito da loja nem de algum produto. Hoje eu tô aparecendo aqui para conversar com vocês a respeito de uma parte que eu tô passando com o Benício e eu senti de estar conversando com vocês aqui. Esses dias atrás fui na loja, até cheguei a conversar, acho que com 2 clientes a respeito disso. Mas eu senti no meu coração de estar conversando com vocês aqui. Agora a internet nos proporciona ficar perto, mesmo estando longe, né? E eu queria compartilhar com vocês essa parte, isso que a gente está passando. Eu acho que é bom. Quando o Benício completou 3 meses, eu passei ele no pediatra e, e perguntei para o pediatra a respeito de que seria necessário, se seria necessário, né? Eu estar passando o Benício numa físio também, porque aqui em Salto, pelo menos nos postos de saúde, bebês passam com acompanhamento com o pediatra e físio. Só que por conta da correria e por conta de eu. Mais assim, eu não queria incomodar, né? Tipo, porque eu tenho que depender sempre de alguém para estar indo comigo, então eu preferi assim, daí estar passando o Benício só pelo convênio. E eu questionei o pediatra a respeito disso, se eu deveria passar o Benício com um físio, né? Para ver sobre o crescimento, desenvolvimento e tal. E ele falou que não teria necessidade, mas que o Benício só estava com uma dificuldade, mas isso seria o tempo que resolveria. E ele me falando a respeito do que seria a dificuldade que ele estava enxergando, eu fiquei cismada. Todo mundo fala, né, que coração de mãe não se engana, e eu não sabia o que era isso até então. E não me contentei com aquela resposta. Eu comecei a pesquisar na internet. E assim, tudo indicava, pelo comportamento do Benício, com o que o médico disse, que o Benício estava com torcicolo congênita. Eu nem conhecia sobre isso, nada, mas a internet nos esclarece bastante, né? E daí, a partir disso, como ele disse que seria o tempo, e pelo que eu pesquisei na internet não seria o tempo, eu marquei com uma outra pediatra. E passando o Benício nessa outra pediatra, ela encaminhou eu para uma físio, porque realmente ela viu que o Benício estaria com a torcicolo congênita, e daí, no caso, precisaria de um acompanhamento, de uma ajuda maior de uma fisioterapeuta. A torcicolo congênita, meninas, é uma torcicolo como a gente, quando fica com torcicolo, então a criança acaba tendo. No caso do Benício, ele virava a cabecinha para o lado esquerdo também, mas você percebia, como até hoje, que o confortável dele é sempre o lado direito. E por ficar com o pescocinho olhando mais para o lado direito, a cabecinha acaba ficando amassada, que no caso se chama isso assimetria craniana. Aí eu passei com ele na físio, né, pra gente ver isso. Fiquei bastante angustiada no mês de dezembro, foi isso que eu descobri, porque pelo que eu já tinha pesquisado daí na internet, isso é mais fácil mais rápido de resolver uma criança até 6 meses. E o Benício já estaria caminhando para 4 meses, né? E final do ano é tudo tão difícil, tudo para, os médicos param, né? E eu, nesse tempo, né, até descobrir tudo isso, todo dia deixava o Benício de bruço, todo dia deixava o Benício num tapete ou na cama, porque eu sigo agora, né, a gente vira mãe, começa a seguir vários lugares, várias pessoas que falam que o chão é o melhor lugar para a criança, que é muito importante deixar de bruço.
E eu fazia todas essas regras aí que eles nos ensinam, só que eu via que o Benício tinha uma dificuldade muito grande no bruço, ele ficava gemendo, muito pouquinho tempo que ele suportava, daí já deitava a cabecinha, já virava chorar. E a gente se entristece de ver, né? Tipo, pra ele tava sendo um sofrimento, mas mesmo assim, se vocês seguirem aí essas pessoas que indicam a fazer isso, falam que a criança tem mesmo uma resistência, que você deve insistir, porque depois acostuma e tudo mais. E a cabecinha amassada, coloca a criança para dormir de um lado, do outro e tal, que com o tempo vai resolver. Isso é o que a gente escuta 100% quase falar. Aí então, meninas, a partir da indicação da médica, eu marquei com uma fisioterapeuta, que ela mesma indicou. Essa fisio, ela é especialista, né, especializada em vários cursos nessa parte de torcicolo congênita e assimetria craniana. E eu passei com ela, esperava eu, né, que fosse lá, ela fosse avaliar e a gente já iniciaria a sessão de físio, mas infelizmente é um pouquinho mais complicado, era um pouquinho mais complicado. Nunca eu imaginaria que isso teria a ver alguma coisa, mas do último teste que ela fez, né, porque ela fez vários testes para ver o grau da torcicolo, o grau da simetria, ela foi verificar a língua dele, se a língua dele não teria um freio lingual, que vamos dizer assim, no nosso, que a gente conhece, um bebezinho com a língua presa. Freio lingual, todos nós temos, né, embaixo da língua, que é aquela partinha branca embaixo, só que no caso do Benício e em crianças que precisam fazer essa cirurgia, é um freio muito grande que torna a língua do bebê presa. Essa língua presa, ela atrapalha a amamentação, como eu, que não conseguia amamentar e achava que eu que não tinha leite e me culpei horrores. Essa, confesso para vocês que foi a pior parte da minha de ser mãe, foi a parte que me deixou mais abatida, mais combatida, mais triste, choro, porque todo mundo fala que o leite materno é o melhor que tem, e eu queria amamentar, porque por saber que seria o melhor para ele. E tantas culpas, né, que a maternidade já vem junto, né, com a criança, e eu carreguei mais essa. Mas quando cheguei nessa parte da avaliação, eu pude ver que não foi culpa minha, não foi falta de eu tentar, não foi falta de eu estimular, sabe? Uma criança com o freio, igual o Benício tava, ele não conseguia estimular o suficiente para que meu leite descesse. Só que infelizmente, né, ficamos sabendo isso de 3 para 4 meses, já tinha eu parado de amamentar, e também não conseguiria eu sustentar tudo isso, todo esse tempo, né? O Benício nessa situação, não adiantaria eu ficar tentando amamentar, que não ia dar certo. Então eu saí de lá bastante nervosa, bastante atribulada, porque não queria eu que o Benício passasse, né, por essa coisa tão triste, né? Já tava um bebezinho grande, né, com quase 4 meses, ter que passar por essa cirurgia, mas não tem jeito, né? Ele teve que passar por essa cirurgia porque esse freio lingual, ele prende o pescoço, é um nervo. E esse prender o pescoço que deixa ele com falta de mobilidade, né, no pescocinho. Esse freio, meninas, uma das profissionais, não lembro se foi a fisio ou a fono, ela me explicou de uma forma mais grosseira, assim, pra gente entender. É como se o Benício estivesse dormindo de roupinha apertada. Ele tava todo apertadinho, porque esse freio segurava a parte do pescocinho e esse próprio freio é assim, da região central do corpinho. Então, ele segura o desenvolvimento motor da criança, entendeu? Então, enquanto não fosse solto essa língua, que estava com freio em excesso, ele ficava todo durinho. Por isso que ele não tem o pescocinho ainda firme, igual outros bebês que não tem esse problema. Por isso que na parte de ficar de bruço ele sofria, ficava gemendo, chorava. Por isso que ele tá, na verdade, né, depois que foi feita essa avaliação, descoberto tudo isso, a gente descobriu que o Benício está com atraso no desenvolvimento motor por conta de tudo isso. Freio, torcicolo. Então ele já fez, eu tô contando pra vocês, mas ele já fez essa cirurgia, graças a Deus. Tava muito eu angustiada, mas Deus foi tão maravilhoso que foi muito boa a recuperação dele. Mas eu tô dividindo isso aqui, meninas, porque eu acredito, sempre acreditei, creio que nada que a gente passa nessa vida é para sofrimento, é para aprendizado ou para a gente poder ajudar outra pessoa.
Então, por isso que eu tô aqui. Porque eu sei que a maternidade, pude eu saber agora que a maternidade é cheia de culpa, né? Tudo que o bebê não consegue, a gente se culpa, porque eu tô me esforçando pouco, porque eu não tô deixando de bruço, porque eu não tentei amamentar o suficiente, não me esforcei, ou porque eu, tanta coisa. E a gente, infelizmente, acaba comparando sempre o bebê da gente com o outro, com a história da outra mãe, com a situação da outra mãe. E às vezes, como no meu caso, não é culpa da gente. Tem que recorrer à medicina mesmo. Infelizmente, houve muitos erros médicos, né? Até nós chegar até aqui, porque o Benício foi feito o pique da linguinha quando ele nasceu, por motivo de língua presa mesmo, mas esse pique foi feito de forma superficial, né? Errada, vamos dizer assim, mal avaliado. O Benício saiu do hospital com aquele certificado, aquele comprovantinho do teste da linguinha, tudo ok. E depois foi acompanhado por pediatra, né? Até esses 3 meses e pouco, tudo ok. E fui aqui em Salto também, um dia que eu passei muito aperto com a alimentação, tudo ok. Mas eu creio, né, que foi permissão de Deus, Deus sabe o porquê de todas as coisas. Graças a Deus agora já está tudo encaminhado. Mas como eu tô agora, ele tá passando por físio e fono toda semana, eu tenho visto lá o quantos casos de criança, tipo, sai eu, entra outro, e sai eu, entra outro. A agenda das meninas lotada de criança com essa situação. Por eu ter esperado tanto a recorrer, o grau do Benício tá igual em grau 4, são 5. Então, por mais um tempo que eu esperasse, ele estaria num grau um pouco mais difícil de resolver, vamos dizer assim, sabe? Porque vai ficando um bebê mais velho, então vai ficando mais difícil de consertar isso, vamos dizer assim. Eu não sou médica, né? Vocês sabem disso, não sou médica, não sou física, não sou fono, não sou nada, mas eu tô falando como mãe, como a situação que eu tô vendo do meu bebê, tá? Por isso que eu tô passando para vocês aqui. Não sei porquê também, mas senti de falar isso para vocês, às vezes vocês mães ou alguém que conhece alguma criança, que você tá vendo que ela tá com dificuldade, um bebezinho de alguma coisa. Visto lá com as meninas, não só crianças que têm dificuldade motora, como o Benício, mas às vezes está tendo dificuldade até mesmo na amamentação. E é por conta dessa língua presa, entendeu? Com esse freio lingual, assim, maior, vamos dizer assim, eu não sei a palavreado certo a dizer, do que um bebê com uma língua com freio lingual num tamanho, numa espessura normal. E também, né, a parte motora, porque eu também vi lá que bebês assim de 8 meses que chegaram lá para fazer essa parte lingual, porque a mãe percebeu que a criança não tá gatinhando no tempo que é pra gatinhar, não consegue acompanhar a fase motora dos outros bebês na fase de 8 meses, por exemplo, sabe? Então, meninas, eu não sei, eu tô sentindo de passar isso aqui para vocês. Eu vou marcar para vocês a profissional, as duas profissionais que eu tô passando, físio e fono aqui. Sigam a página delas. Na página delas, vocês vão ter uma maior explicação do que eu tô falando, porque eu tô falando do meu modo, né? Meu modo como mãe. Mas se vocês, como mãe, ou conhecem alguma mãe que tá com alguma dúvida, assim, tá vendo que a criança não tá acompanhando, alguma coisa assim, corram atrás, sigam, assim, o instinto de vocês. Talvez fique até ruim eu falar isso aqui, mas não acredite sim, não se entregue, não entregue o seu bebê 100% ao que o médico fala. Se ficou com a pulga atrás da orelha, como eu fiquei, recorra a outro médico. É bom ter uma segunda opinião, até uma terceira opinião, porque realmente eu acho que o coração de mãe não se engana, né? Graças a Deus deu tempo, essa física que eu tô passando, ela fez o que ela pôde para conseguir encaixar um horário pro Benício, para correr atrás, né, do tempo, porque hoje ele tá fazendo 5 meses, então ainda tem um mês, né, para fazer os 6 meses, né, que já dificulta um pouco mais, pelo tamanho dele, né, pelo desenvolvimento dele. Essa simetria craniana, que é a cabecinha torta, não é simplesmente uma cabecinha torta, não é nada estético, físico. Como tá amassadinha a cabeça de um lado, então o crânio tá crescendo torto. Com o tempo, a visão dele ia entortar, a parte da mandíbula, porque
a visão dele ia se entortar para ficar reto para ele, entendeu? Ia se esforçar para ser o reto dele, que o reto dele é o tortinho, entendeu? Então, envolve muito mais coisa do que estética e simplesmente uma cabecinha torta, sabe? Eu sei que se eu demorasse mais, eu ia ver depois que, o Benício não tá gatinhando, o Benício não tá andando, vai atrasar tudo, ia dificultar tudo, né? Eu sei que uma hora ou outra, né, eu ia ter que correr atrás. Diante de tudo, né, que assim, no começo para mim foi bastante triste, abalou muito a minha cabeça, pelos julgamentos que eu tive, né, principalmente pela amamentação, e agora eu ficar sabendo que não foi culpa minha, sabe? Isso abalou muito a minha cabeça. Mas eu tenho que agradecer a Deus ainda, porque foi a tempo, né? Pela misericórdia de Deus, de me colocar no meio dessas profissionais e elas serem prontas a me atender. Estão fazendo o possível para ajudar o Benício e graças a Deus, meninas, eu posso dizer que com 2 sessões de físio e fono, eu já tenho visto uma melhora nele, sabe? Então eu senti de contar isso aqui hoje. Se alguma mãe que vai assistir isso ou alguém que conhece, a mãe está com muita dificuldade de alimentação, a criança está machucando muito o peito dessa mãe, procure ajuda, recorra, vai procurar. Conversando com a físio na sessão passada, ela me disse, né, que queria tanto conseguir que esse assunto, que essas informações chegassem até mais pessoas, né? E aí acho que a partir de tudo isso que veio na minha mente, eu falei, eu vou compartilhar o que eu tô passando, o que tá acontecendo na minha página lá do Instagram. Eu vou até postar depois aqui para vocês a foto da cabeça do Benício e da boquinha, para que vocês vejam o que eu tô falando. Eu não tenho problema nenhum com isso, em expor nele isso. Para mim isso não é uma vergonha, ou nossa, meu menino tem problema, vou esconder de alguém. Não é problema nenhum, né? É permissão de Deus, Deus sabe por quê, né? E como eu já falei, só tenho eu que agradecer a Deus, porque já tá tudo encaminhando. Deus foi maravilhoso, veio ao nosso encontro no tempo certo, né? E eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu vou marcar as profissionais aqui, entrem no Instagram delas, vejam o que eu tô falando. É isso que eu queria falar com vocês. Eu acho que eu falei tudo. Era tanta coisa que eu pensei que eu queria falar diante de tudo que eu passei e dos fatos reais, né, do que realmente eu tô passando. Fiquei eu pensando, será que devo expor? Será que não vai ofender alguém, né? Porque hoje em dia a internet, ao mesmo tempo que é bom, é tanto mimimi, né? Você não pode falar nada que todo mundo se ofende. Nossa, falou da medicina, falou disso, falou daquilo. Mas eu tô falando como propriedade de uma mãe que tá passando e eu vejo no meu filho. Então, não adianta falar, não, mas não sei o que não. Porque eu tô vendo a dificuldade dele. Então, não adianta alguém mais, tipo, achar ruim, querer falar, mas não é tudo isso, mas não sei o que não. Porque eu tô vendo, no meu bebê. Eu tô vendo, eu sei do que eu tô falando. Eu vou marcar vocês, no próximo, eu vou marcar o nome das 2 profissionais. Na página delas tem muita coisa a respeito disso. Se alguma mãezinha tá com a pulga atrás da orelha, cismando alguma coisa, vá atrás, corra atrás, porque agora eu tô falando isso super bem, né? Mas já chorei bastante já por conta disso. Tão triste a gente ver o bebezinho da gente, né? Tão pequenininho, na físio, na fono, você vê ele chorando, porque alguns pontos dói, né? Como a gente com a torcicolo, a gente com igual fazer uma academia, né? Algum lugar do corpo endurecido e ter que soltar. Você querer ver ele se desenvolvendo como as outras crianças da mesma idade, você vê que ele não consegue. É triste pra gente, sabe? Então, corram atrás. Se vocês cismam alguma coisa, busquem ajuda. Eu tô aqui também. Não sou médica, não tenho entendimento. Só sei explicar para vocês o caso do Benício, tá? Eu vou marcar elas aqui. Vocês acessem a página delas para vocês poderem ver tudo isso que eu tô falando aqui, tá bom? Eu queria ter sido mais breve para não ficar muitos vídeos aí, mas infelizmente não consegui, tá bom? Mas acredito também que quem precise ou tem interesse ou, sei lá, alguma luzinha acender, vai assistir até o final sem se cansar, né? Meninas, Deus abençoe muito vocês, uma boa noite, tá bom? E continuem orando a Deus por nós, para que logo meu menino também possa estar aí gatinhando,
correndo, andando, né? Que tudo vai ser para a alegria do nosso coração, né? Mas em tudo Deus é maravilhoso, Deus tem se mostrado presente, tenha preparado todas as coisas para que a gente conseguisse dar início a esse tratamento, tem abençoado muito as pessoas que colocou no nosso caminho para a gente chegar também até aqui, né? E saber que daqui para lá agora é só a vitória, se Deus quiser, tá bom? Fiquem com Deus, viu? Um beijo.